Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula e hoje nós vamos fazer a nossa correção da avaliação. Então, vamos utilizar o mesmo método da avaliação passada. Estou disponibilizando um link no Google Drive. Vão lá, peguem a sua avaliação, acompanhem, ela vai estar corrigida, comentada com a sua nota e acompanhe essa correção, verifique aquilo que você errou. Se for o caso, se você errou alguma questão, faça a refacção, me envie no meu e-mail. E se você ainda não fez, por favor, peço que faça o mais rápido possível e me encaminhe para que eu possa estar fechando a nota do bimestre. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Me acompanhem com a prova de vocês. Bom, em nossas aulas, vimos que durante séculos a Europa buscou uma unificação. Império Romano, Alexandre o Grande, Reino Franco, guerras napoleônicas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, União Soviética e etc. Por que nenhuma dessas ações resultou em uma Europa unificada? Bem, pessoal, essa questão é bem simples. Toda vez que você tentava conquistar um povo, você gerava um movimento contrário, você gerava um movimento de revolta. Então, em todos os momentos em que havia esse processo de conquista, em um momento ou outro, o povo conquistado se revoltava. Por isso que nunca funcionou uma conquista da Europa por meio da força, por meio da guerra, por meio da conquista. Uma hora ou outra você tem um movimento contrário, essa população ela vai se revoltar. Então, você tem alguns casos, por exemplo, separatistas na Europa, que justamente foi isso. A ideia de você impor a força não ia funcionar. Você pode ter colocado barreiras econômicas, mas a ideia de você conquistar pela força nunca funcionou e nunca vai funcionar. Uma hora essa população ela vai se revoltar e ela vai fazer uma rebelião. Então, uma questão bastante simples. Pela força, você não ia conseguir nada lá. Prova disso é esse monte de caso que eu citei aqui e que durou aí. O maior foi o Império Romano, mas ele logo ruiu também. Beleza? Questão bem simples essa. Agora a questão 2. Quais fatores devemos considerar para explicar as diferenças e diversidades do país que existem no continente europeu? Lembra que eu falei que a Europa é um dos menores continentes do mundo? Se eu não me engano, ele é até menor do que a Oceania e que tem 50 e tantos países, né? Países minúsculos, países do tamanho de Curitiba, por exemplo. Por que esse monte de país? Por que não se une numa coisa só? Bom, pessoal, a ocupação da Europa ela é muito antiga, tá? É, e ela é bastante diversa em questões, por exemplo, religiosas. Na próxima questão a gente vai ver isso. Questões linguísticas. Então, só derivado do latim, nós temos 6 línguas. É, derivadas de línguas bárbaras, mais um punhado. Então, cada parte da Europa gerou uma cultura muito particular. Isso explica porque os países lá são tão pequenos. E eu mencionei para vocês o caso da Ucrânia e da Sérvia. Eles conversam entre eles, só que um tem um alfabeto cirílico e o outro tem um alfabeto latino. Eles conversam entre si, mas eles não conseguem ler o que o outro escreve. Então, essas características culturais faz com que a Europa tenha esse bocado de país. Tá? Significa que o Brasil não tem essas características? Nós temos também. Tá? Cada lugar aqui do Brasil, cada região, cada estado tem a sua particularidade. O problema é que lá eles se separaram, né? E aqui no Brasil a gente se unificou numa coisa só. Houve vários movimentos separatistas, que vocês devem ter visto com o professor Jefferson, sobretudo na época do Império, mas tudo se manteve numa coisa só. Na Europa, não. Cada um foi seguir o seu caminho, inclusive há questões até hoje. Por exemplo, a Catalunha querendo se separar, é, o Chipre, que são um Chipre que tem origem grega e outra turca, a Irlanda, questões da União Soviética que vocês viram agora. Por quê? São povos bem diferentes um do outro e eles querem a sua autonomia. Beleza? Próxima questão. Respondida essa, vamos para a próxima questão. Entre os elementos culturais que diferenciam os países da Europa, podemos elencar a religião como uma delas. Relacione cada uma das religiões com as respectivas características e áreas de ocorrência. Então, lá nós temos 5 religiões, né? Catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, judaísmo, protestantismo e o Islã. E ali as características. Então, vamos lá. Primeiro,
Religião com adeptos espalhados por toda a Europa. Seus praticantes foram alvo dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, o judaísmo, o único país judeu é Israel, e foi feito depois da Segunda Guerra Mundial. Então, os judeus, eles não tinham um país para se chamar de seu. Eles ficavam espalhados por toda a Europa. Então, correto, alternativa C, judaísmo. Beleza? Próxima. Religião praticada por países do Mediterrâneo, Espanha, Portugal e Itália, herdeira direta do Império Romano. Essa bem fácil. O catolicismo romano, né? À toa que o Vaticano, a sede da Igreja Católica, fica na Itália. Nós somos brasileiros, fomos colonizados por quem? Pelos espanhóis, pelos portugueses. Boa parte da nossa população cristã católica. América Hispânica, a mesma coisa. Beleza? Então, resposta A, catolicismo romano. Próxima. Religião pouco praticada na Europa, exceto na Turquia e alguns países do leste. É associada aos imigrantes e refugiados que chegam à Europa? O islamismo. O islamismo ele é praticado só, em sua grande maioria em alguns países do leste europeu, e na última aula a gente falou o caso, por exemplo, da Chechênia, a Chechênia fica lá na Ásia Menor, né, já é no continente asiático, mas representa bastante isso. É uma minoria étnica muçulmana que quer a independência da Rússia, que é ortodoxa. Então, resposta E, Islã. Próxima, religião que surgiu com a ruptura da Igreja Católica e é herdeira do Império Bizantino. É praticada na Rússia, Grécia e países do leste europeu. Então, qual que é essa? Catolicismo ortodoxo, a Igreja Ortodoxa. Beleza? E a última, religião praticada nos países do norte da Europa, Alemanha e Inglaterra. Surgiu como ruptura da Igreja Católica em 1915. Qual que foi o país que fez a reforma protestante? A Alemanha. Logo depois surgem as religiões calvinistas na França e a religião anglicana na Inglaterra. Então, são países de religião protestante. Beleza? Questão bem fácil essa também. 4. Sobre o desenvolvimento da União Europeia, considere V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. A. A União Europeia surgiu como forma de unificar toda a Europa com uma língua e moedas únicas. Falso. Hoje a União Europeia ela tem uma moeda, mas ela não é obrigatória, tanto que tem alguns países que não adotam o euro. A Inglaterra, quando fazia parte da União Europeia, não adotava o euro e eles não em nenhum momento teve a ideia de fazer uma língua única, cada um com suas características linguísticas, né? Então, isso, por exemplo, é uma maneira diferente do que aqueles povos conquistadores queriam fazer. Muitas vezes eles conquistavam e queriam impor uma língua, e, obviamente, o povo conquistado não vai deixar sua religião, sua língua, para adotar a língua do conquistado. Beleza? Então, falsa. B. O embrião, ou seja, o surgimento, a gênese da União Europeia foi a Benelux, uma união entre Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo, facilitando as trocas comerciais. Verdadeiro. Então, surge lá a Benelux, no final da Segunda Guerra Mundial, e é uma ideia de você tanto facilitar essas trocas comerciais e o livre comércio, o livre trânsito de pessoas entre esses países. Beleza? A C. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi um grande passo para o surgimento da União Europeia, pois envolviam França e Alemanha, Alemanha Ocidental aqui, dois países historicamente inimigos. Verdadeiro também, pessoal. França e Alemanha, eles têm um histórico de guerras muito grande. Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Franco-Prussiana, Guerra dos Reinos Francos. Então, são dois países que historicamente se odeiam. E, nesse momento, eles se uniram para fazer em comum acordo, visando facilitar trocas comerciais, trânsito de pessoas e em áreas e setores bem estratégicos, que é a produção do carvão e produção de aço. Beleza? Então, questão verdadeira também. D. Apesar das diferenças, a União Europeia consegue estabelecer o diálogo entre os países membros sem gerar grandes atritos ou crises políticas e econômicas. Falso, pessoal. A gente estudou algumas crises, tanto crises econômicas, por exemplo, o caso da Grécia,
crises políticas, como o caso do Brexit. E na União Europeia, manter um diálogo é extremamente difícil, porque no Parlamento Europeu você tem que ter a votação, ela tem que coincidir. Então, não existe uma maneira, por exemplo, de um país que faz parte da União Europeia falar, não, eu não quero. Se não quer, todo o acordo vai por água abaixo. Então, eles têm que encontrar um diálogo para que todos os países aceitam. E isso dá muita briga mesmo. E no momento atual, vários países questionam a autoridade da União Europeia. Então falam, olha, a gente tem que votar o orçamento e a União Europeia tem que aprovar. A gente está perdendo soberania. E países como a Hungria quer sair, alguns países como a França, não que a França queira sair, mas há candidatos a presidente da França que, se eleito, disseram que pretendem fazer um referendo para a saída da França. Então, na verdade, tem muita discussão. Ela é uma vitória do ponto de vista econômico e comercial entre esses países, mas há muito atrito entre eles, muito atrito mesmo. Então, resposta falsa. E, apesar de ser uma moeda forte, o euro traz problemas para os países mais pobres. Isso reflete no valor dos salários pagos nos diferentes países que compõem o bloco. Já comentei isso com vocês, pessoal. É, a diferença entre o salário mínimo na Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, com Portugal, com Bulgária, com Romênia, é gritante. Enquanto um lugar recebe mais de 1.000 euros, o outro recebe 300, 500, 600. Então você tem que adaptar a realidade desse país a viver com um determinado salário. Então, para essas economias mais frágeis, é muito difícil você manter um crescimento com essa moeda do euro. Tanto que para a Grécia, por exemplo, quando ela contraiu empréstimos, ela contraiu empréstimos em euro. Ela tinha que pagar em euro. E isso é extremamente caro para eles. Então, é bom a moeda forte? É ótimo. Porém, se você é um país pobre, se você não produz muito, isso acaba pesando no seu bolso, porque não adianta você ter uma moeda forte numa economia frágil. Beleza? E, obviamente, os países ricos não querem que a sua moeda enfraquece, porque vai refletir, vai ser ruim para eles também. Beleza? Então, resposta verdadeira. Questão 5. O sucesso da União Europeia despertou o interesse da participação de outros países e por isso foi elaborado o Tratado de Nice, 2001, e o Tratado de Adesão, em 2003, com as condições necessárias para que um país seja membro da União Europeia. Quais são essas condições e por que a Turquia, que é candidata há tempos, não é aceita? Então, pessoal, as condições são as seguintes: economia saudável. Não estou falando uma economia crescente, impactante. Não. Aceitaram vários países com economia capengando, mas economia saudável ou que estejam dispostos a fazer as reformas necessárias. Então, o Parlamento Europeu vai fazer proposta: olha, sua economia não está boa, mas se você privatizar algumas empresas, se você cortar os gastos com funcionalismo público, essas coisas a gente aceita. Se você, e, sobretudo, se você não tem pendências com os direitos humanos. Eu não estou falando aqui de questões separatistas, porque, por exemplo, a Espanha faz parte da União Europeia e tem problemas com o País Basco, tem problemas com a Galícia, tem problemas com a Catalunha, mas que você não pegue essa minoria e bombardeie eles, igual a Turquia vem fazendo com uma minoria curda que mora no seu território. Então, um dos motivos de barrarem a Turquia é que, primeiro, ela é um país que é um pouco destoar um pouco da União Europeia. Porém, o principal motivo é porque a Turquia ela tem essa pendência com essa minoria curda. Ela não respeita os direitos humanos dessa minoria. Então, para evitar problemas, eles não aceitam. Ficam sempre postergando, falam, ó, Turquia, falta isso, falta aquilo, mas vão chamando os outros países. Enquanto a Turquia não resolver esse problema, e eu não digo nem fazer um país, um Kurdistão, mas é parar de bombardear essa minoria, eles não vão ser aceitos. E, entre outras coisas também, aceitar as diretrizes do Parlamento Europeu, que é uma coisa que eu mencionei agora há pouco, que muitos países não querem mais, porque eles veem isso
como uma forma de interferência externa na soberania do país. Beleza? Questão respondida também. Vamos à questão 6. Diferente da maioria dos países da Europa Ocidental, a Rússia não teve uma burguesia forte. Em 1917, inicia-se a revolução que marca a queda da monarquia, do Nicolau II, né? E o início da União Soviética. Explique por que a Rússia se torna um país socialista e não uma república burguesa, a exemplo de outros países da Europa. A resposta está no próprio enunciado aqui, pessoal. Quando a gente estuda a história ali da moderna, a gente vê a Revolução Francesa em França, óbvio, vê a Revolução Gloriosa na Inglaterra, vê a Revolução do Porto em Portugal, são revoluções burguesas, ou seja, aquela burguesia, aqueles comerciantes, aqueles industriais que tinham dinheiro, mas não tinham poder político. E eles querem esse poder. Então, muitas vezes derrubavam o rei, mataram o rei, no caso da França, e estabelecia uma república ou uma monarquia constitucional, que é um parlamento. Então, esse processo aconteceu em vários países da Europa Ocidental, mas não aconteceu na Rússia. A Rússia era um país agrário. A burguesia na Rússia era muito pequena. A burguesia na Rússia não se desenvolveu. Então, no meio da Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia se vê derrotada, a monarquia russa se vê derrotada, era a chance da burguesia fazer a revolução e virar uma república burguesa. Mas eles não tinham força, porque não existia burguesia na Rússia. Quem que assume o poder então? Os socialistas na figura do Vladimir Lenin. Então ele tem o apoio da pequena população operária que existia na Rússia e, sobretudo, dos camponeses, do campesinato. Então, por que não teve revolução burguesa na Rússia? Por que não houve uma revolução igual à Revolução Francesa, mas uma revolução socialista? Não existia burguesia na Rússia. Ou a que existia era muito pequena, era muito frágil. Beleza? Questão respondida também. Questão 7. Assinale as alternativas incorretas sobre as ambições expansionistas do Império Russo e da União Soviética. Então, vamos lá. A. O título de César, ou Czar, criado por Ivan III, remete ao César romano. Sua intenção é demonstrar a postura expansionista a exemplo do Império Romano. Verdadeiro. O cara, imagina o imperador da Rússia, se chamado de César, a ideia dele, ó, eu vou retomar o Império Romano. Beleza? Então, resposta verdadeira, não assinale ela. B. O início do expansionismo russo foi a tomada de Constantinopla, atual Istambul na Turquia, e o controle de acesso ao mar Mediterrâneo. Opa, questão incorreta, tá? Eu acho que todos os impérios da Europa tentaram tomar Constantinopla. Ela é, no ponto geopolítico, ela é muito importante, porque ela é a ponte entre Europa e Ásia. Tá? Mas não, a início da expansão russa é com a derrota dos mongóis na Ásia. Eles conseguem frear os mongóis, consolidar o seu domínio sobre a Ásia, e a partir daí eles vão tentar se expandir ali na Ásia Menor, no Cáucaso e no leste europeu. Mas eles nunca chegaram a tomar a Turquia, embora quisessem muito. Beleza? Então, resposta incorreta, assinale ela aí. C. A transferência da capital de Moscou para São Petersburgo, feito por Pedro o Grande, indicava que a Rússia passaria a projetar força na Europa, sobretudo nos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Verdadeiro também, pessoal. A ideia de você mudar a capital de Moscou para São Petersburgo é levar todo um aparato de Estado, levar exército e ir projetando força nessa área da Europa, falando, olha, amigo, eu estou chegando, tá? E de fato eles tomaram os países bálticos durante o período da União Soviética. Então, correta também. D. O principal objetivo da expansão russa era o acesso a águas quentes no Mar Cáspio, Mar Negro e Mediterrâneo. Verdadeiro também, pessoal. A Rússia ela tem um litoral imenso, porém congelado. E o acesso a águas quentes era muito importante para o desenvolvimento, sobretudo para controlar o comércio. Então, tendo acesso ao Mar Negro, você já tem acesso ao Mar Mediterrâneo também.
Mar Cáspio, a Ásia Menor. E se eles pudessem, eles teriam tomado ali, você atravessou o Cáucaso, você está no Irã. Atravessou o Irã, você está no Oceano Índico. Então, faltou pouco para o Império Russo ter acesso tanto ao Mediterrâneo, ao norte da África e toda aquela área comercial do Mediterrâneo da Europa e o Oceano Índico. Faltou muito pouco para os caras terem quase um império global. Tá? Então, a ideia de acesso a águas quentes era muito importante para a expansão russa, do Império Russo. Beleza? E, por fim, e visando a boa relação da Rússia com as áreas conquistadas, Alexandre III iniciou a política de russificação, que era a proteção desses países através da mãe Rússia. Não, pessoal, Alexandre III teve esse projeto de russificação, mas na verdade era impor a cultura russa aos povos conquistados. Então, volte lá na questão 1. Por que não dá certo? Você conquista o povo, impõe uma língua, impõe uma cultura, impõe uma religião, e o povo vai aceitar calado? Não vai. Então, o Império Russo começa a ruir a partir daí. Porque até então, eles conquistavam uma área, ó amigo, você vai continuar tendo a sua religião, tendo as suas práticas, sua língua, sua cultura, você vai pagar tributo para mim. A partir desse momento, não. A Rússia ela começa a se impor de maneira cultural, religiosa nesses países e, obviamente, eles não gostam. Um dos primeiros países que saem, que aproveitam a brecha dessa da Primeira Guerra Mundial e dessa fraqueza da Rússia é a Finlândia que vai embora. Tá? Então, resposta incorreta também. Então, as incorretas aqui, B e E. E por fim, uma questão bônus para ajudar vocês a melhorar um pouquinho a nota. Recentemente, podemos acompanhar o desfecho do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi votada pela população via referendo. Qual o principal argumento do Reino Unido para sair do bloco? Bom, pessoal, os argumentos aqui são muitos. Então, por exemplo, autonomia política e autonomia econômica. Como eu falei, para a União Europeia entrar num acordo econômico, todos os países têm que votar a favor. Então, se um país falar, ó, tem que rever isso aqui, já atrasou todo o processo, vão ter que rever. Então, eu estou falando que ele tem acordos, porém são extensos e são demorados. Tá? Então, a ideia é de você facilitar, você sai para facilitar esses acordos. Mas o principal motivo, de longe, é o problema de imigração. Tá? Como eu falei, se você tem acesso a um país da União Europeia, você tem livre trânsito em todos. Então, se você entrou em Portugal, você vai para a Bélgica, para a Holanda, Alemanha, enfim, qualquer país, a não ser que você seja um criminoso, ninguém vai te barrar. Então, um imigrante que chega, por exemplo, via Itália, via Espanha, ele consegue chegar na Inglaterra, e esse era um problema que o primeiro-ministro na época, o James Cameron, ele tentou evitar. Então, o principal argumento é a entrada de imigrantes aqui vai prejudicar a nossa economia. Vai ter outras consequências, como por exemplo, a Escócia, que faz parte do Reino Unido, ela não tem problema em ter imigrantes. Inclusive, ela quer ter mais imigrantes e ela quer fazer parte da União Europeia. Então, muito provavelmente, vai ter um referendo logo logo para a saída da Escócia, do Reino Unido, e a entrada dela na União Europeia. O principal motivo é esse, questão migratória. Beleza, pessoal? A prova estava fácil. Peço que vocês corram lá, já vejam, venham a nota de vocês, façam as questões que vocês erraram, me enviem. Um abraço e até mais.